estamos aqui com a turma do Seminário Bíblico da Aliança, do CEMIBA, e no Museu de Israel. Nós tivemos a oportunidade de visitar o sítio arqueológico onde foram encontradas as ruínas, onde provavelmente era o Palácio de Davi. E nessas ruínas foram encontrados uma série de artefatos. Vocês podem verificar aqui. Essas pequenas, parecidas moedas, são de argila e elas funcionavam como selos de documentos. Então toda a transação, uma compra de terreno, né, de um imóvel, ela era documentada nesses ou papiro ou pergaminho e seladas com argila. Os documentos se perderam com o tempo, mas a argila permaneceu. São registros históricos, então, que a gente pode ver aqui pessoalmente. Nessa outra ilustração, vocês podem verificar como provavelmente esses documentos eram selados. Então havia um barbante, né, e era como se fosse na atualidade o nosso sistema cartorário. Isso aqui é um dos selos que o Christian estava falando, selo de argila com barbante. E esse aqui é um fragmento de algum documento que eles conseguiram encontrar. Nós estamos aqui agora diante, talvez, do maior achado arqueológico dos últimos anos, um achado que veio a revolucionar o nosso conhecimento a respeito do mundo antigo, especialmente da época do período monárquico em Israel. E nós temos diante de nós a famosa pedra onde temos a inscrição de um rei arameu contando as suas vitórias em cima de alguns reis da região. Mas o que nos chama a atenção, e eu quero mostrar aqui para vocês, é que entre os reis que estão sendo conquistados aqui, nós perdemos o nome do rei em si. Por exemplo, nós podemos ler aqui que nós temos o rei Jeoacás, o Jeoram, e mais para baixo, o que nos importa, nós não sabemos exatamente qual é o nome do rei, mas na parte branca nós podemos ler. Esse texto não está em hebraico, esse texto está na língua local do rei, e nesse texto nós podemos ler Casa de Davi. Por que isso é revolucionário? Porque esse é o primeiro texto encontrado fora da Bíblia que dá para nós a possibilidade ou a autenticidade de trazermos Davi das páginas da Bíblia para um contexto histórico, dizendo que esse foi um personagem verdadeiro. Essa pedra é uma pedra de basalto, ela está partida em 3 pedaços, como pode ver, são fragmentos apenas, mas a importância dela está exatamente nesse fato praticamente único de encontrar uma inscrição a respeito da casa de Davi, mostrando que Davi foi um personagem real. Aqui representado na verdade, uma estela cultica, né? Nós temos a representação, os chifres aqui da divindade, nós temos o rosto e o restante do corpo, uma pedra fácil de ser trabalhada, esponjosa. E uma das coisas que chama a atenção é que foi justamente a não eliminação desses povos, a não eliminação dos deuses, dos postes ídolos e dessas estelas culticas que levaram Israel a se contaminar religiosamente e levaram-os consequentemente à idolatria, o que acabou resultando no cativeiro posteriormente. Então nós temos aqui uma estela cultica dos arameus da época bíblica. Muito bem. Esse documento aqui foi escrito com tinta sobre pedra e ele é reconhecido hoje como o documento mais antigo que cita a existência do Templo de Salomão. Isso é importante porque nos estudos de teologia, muitas vezes as escrituras sagradas são questionadas se não são alegorias ou coisas que foram inventadas por escritores. Então esses documentos servem são registros arqueológicos que dão mais segurança para confiarmos nas coisas bíblicas, né, nos ensinamentos bíblicos. Então, para se ter ideia, esse registro ele é datado de 600 anos antes de Cristo.
diante de nós temos aqui um modelo de um templo. Esse modelo de templo, de um santuário, ele foi encontrado aqui na região do Jordão no 9º século, que corresponde ao 9º século antes de Cristo. Então, por que isso é importante? Nós podemos ver uma característica das colunas aqui em forma muito típica da região, que posteriormente vai se tornar uma das características da arquitetura hebraica, judaica. E aqui do lado nós também temos um outro modelo de templo, também do 9º século antes de Cristo. Por que isso nos é importante? Porque dá para percebermos que a forma como a Bíblia descreve como o rei Salomão construiu o templo, pode ser vista, as formas podem ser vistas aqui. Nós temos as colunas da entrada, nós temos o portal. Então, a semelhança é muito grande em relação ao templo do próprio rei Salomão veio a construir. Um fragmento que foi encontrado aqui em Jerusalém, e o interessante dessa peça aqui é que ela está escrita em grego, mas mais do que isso, a questão do que ela está nos dizendo. Basicamente, o texto diz que nenhum estrangeiro pode entrar. E é uma advertência que era colocada na frente da entrada do templo. Ela estava escrita em grego e em hebraico e aramaico, para que as pessoas que não fossem judeus não entrassem a partir dali, porque se elas entrassem, elas seriam mortas. Então, era uma advertência proibindo qualquer gentil de entrar no pátio do templo. A época de Jesus, o primeiro século da nossa era, é uma época em que Roma está dominando todo o mundo do Mediterrâneo, e especificamente, no nosso caso, nós vamos falar um pouco a respeito da região aqui da Palestina, ou na época ainda a região de Judá. Nós podemos perceber que aqui nós temos um dos grandes achados arqueológicos dos últimos tempos, que nos traz à luz. Pela primeira vez nós temos a identificação de um dos personagens que é narrado no texto bíblico. Nós temos aqui a referência a Pilatos. Vocês podem ver aqui Pilatos, que era a pessoa responsável aqui na região pelo Império Romano, vai estar cuidando de uma das regiões mais conturbadas do Império. Então, esse é o único documento extra-bíblico que nós temos a respeito de uma pessoa. Foi encontrada em Cesareia Marítima, e nós temos esse ossário. E o que nos chama a atenção em tudo isso é que, segundo uma inscrição, vocês podem ver que ele é bem ornamentado, é um ossário de uma pessoa rica. E aqui do lado nós temos uma inscrição que nos identifica de quem era esse ossário. E esse ossário ele está sendo atribuído a Caifás, o sumo sacerdote. Quem era Caifás? Caifás, segundo o relato dos evangelhos, foi o sumo sacerdote que esteve no julgamento de Jesus, aquele que veio a impulsionar a crucificação de Jesus por volta aí do ano 27 da nossa era. Então, aqui nós temos um registro arqueológico da existência dessa pessoa, juntamente com Pilatos, formam duas pessoas centrais do julgamento do nosso Senhor. Muito bem. Esse documento arqueológico é um osso humano, né, da região do tornozelo, que foi encontrado com o cravo utilizado nas crucificações. Então, mais uma vez, é uma prova da forma como os romanos crucificavam as pessoas.